Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Jadon Sancho porque ele vive uma situação extremamente peculiar, né? Foi emprestado para o Chelsea com obrigação de compra. Se o Chelsea chegasse da 14ª posição para frente da Premier League, ele teria a sua cláusula de compra obrigatoriamente assinada pelo clube de Londres, e aí varia o pagamento de que posição o Chelsea vai chegar. O Chelsea deve chegar entre os 7 primeiros, né? A vantagem do Chelsea para o 8º lugar já é de 9 pontos agora, difícil acreditar que isso tudo vai ser revertido, então o Chelsea vai ficar entre os 14 primeiros evidentemente, e aí é aquele negócio, tem que pagar provavelmente 25 milhões de libras ao Manchester United. Só que depois que o Sancho, depois de um início muito bom no clube, né, aí teve um momento em que começou a ter críticas às performances do jogador, que ele não estava jogando bem, que obviamente foram muito de encontro a uma queda de produção bem grande que o Chelsea teve pós-dezembro, principalmente pós, acho que a não vitória contra o Everton, aquele 0-0 e a derrota de 2-1 de virada para o Fulham, né? E assim, o Sancho começou a ser muito criticado porque ele não chutava no gol, e é verdade mesmo, ele realmente chutava muito pouco, né? E aí a produção dele, como obviamente deu uma estagnada, né? Aí começou a surgir os boatos que o Chelsea teria que pagar 5 milhões de libras ao United para devolvê-lo ao clube, né? Aí teria um ultimato, ele tem que provar que pode jogar melhor, senão ele era devolvido ao United, mesmo que neste momento, né, já que o Chelsea matematicamente não pode terminar abaixo de 14º, né? Assim, a obrigação de compra foi acionada, né? Então, assim, é uma obrigação de compra, só que não. Então, é bizarro, é algo que só o Chelsea pode produzir nessa gestão maluca da Clear Lake, né? Esse presidente que é o Berhad Ghali também não tem a menor noção do que está fazendo. Os diretores de futebol do Chelsea, né? Paul Winstanley, Lawrence Stewart, o Joe Shields também, não parece ter muita noção do que estão fazendo. Eles gerenciam o Chelsea como se fosse FIFA, né? Tipo assim, fica olhando o overall de jogador jovem, jogador que paga salário mais barato e acredito que daqui a 5 anos eles vão estar voando, entende? Né? Mas não é bem assim que funciona. Mas eu fico olhando para a situação do Sancho, a gente tem que olhar por três olhares, né? Primeiro, o jogador, né? Tipo, como ele tá querendo ou não ficar no clube, né? Porque assim, eu posso olhar pro Sancho e pro Nkunku, por exemplo. O Nkunku claramente não tem a menor vontade de estar no Chelsea no momento, o técnico não o avalia bem, ele não deve avaliar bem o técnico também, ele não está se sentindo confortável, tudo que ele tem que fazer com o Maresca hoje não é o que ele normalmente fazia lá no RB Leipzig, onde jogava um excelente futebol. Então assim, ele parece estar doido para chegar à janela de transferências e zarpar o barco dele para outro clube na Europa, porque ele ainda tem mercado em clubes grandes, né? Se ficar mais tempo no Chelsea, vai prejudicar a carreira dele, ele que já tem aí seus 27 anos. Agora, o Sancho parece estar fazendo um esforço muito grande para ficar, e vale lembrar, né, nos últimos 4 jogos, 4 participações diretas para gol, entre eles um gol que salvou um ponto precioso contra o Ipswich Town. Nessa briga pelo top 4, cada ponto vale ouro, e aquele golaço dele foi o que salvou a equipe, né? E assim, o Sancho vem jogando bem. Ele, inclusive, foi importante no jogo contra o Fulham, a qualidade dele em reter bola e tudo isso. E assim, o preço, a meu ver, não é alto. Por 25 milhões de libras contratar o Sancho me parece, sim, nada demais. Não é como se o Chelsea tivesse que pagar, é tipo igual o Bayern teria que pagar ao Barcelona para ter o Coutinho definitivo, que era uns 120 milhões ou 90, alguma coisa assim. Era dinheiro pra caramba e não valia a pena, né? 25 milhões de libras, né? O Chelsea gastou essa grana para trazer o Robert Sanchez, né? Que a gente sabe, foi uma contratação, Maresca ama, mas a torcida do Chelsea, outra história, né? Agora, a gente tem esse valor, né? Tipo, o Chelsea vai contratar um ponta melhor que o Sancho por 25 milhões de libras? De forma alguma, entende? Porque fala, o Chelsea poderia contratar o Barcola e tudo isso, né? O Barcola vai custar, sei lá, quanto? 60, 70 milhões, né? Ainda mais com o PSG indo tão bem na Champions, não acho que ele vai sair a preço de banana, né? E aí o Chelsea tá falando do Gittens, né? Que eu acho uma contratação que não vale a pena, né? Mas assim, você para pensar, o Gittens vai custar também 50, 60 milhões, né? Para pensar também no Rafael Leão, 90, 100 milhões, né? Talvez não libras e euros, mas ainda assim bem mais caro que 25 milhões de libras, né? Então assim, o Chelsea vai contratar alguém melhor que o Sancho nessa faixa de preço? Muito pouco provável. Isso é o melhor que a gente está vendo do Sancho? Para mim também não. O Sancho pode jogar melhor do que isso. Eu acredito que assim, ele mostrou em alguns momentos da temporada
que ainda tem esses vislumbres, né, de grande futebol que ele apresentou lá, encantou o mundo quando jogava na época dele de Dortmund, né? E a gente tem que olhar, vou até colocar um olhar extra, né, de que assim, a produção do Sancho poderia estar maior se ele tivesse um 9 decente jogando do lado dele. Ele tem que jogar ao lado de um garoto de 19 anos como o Mark Gill, né, que claramente ainda não está pronto para ser um titular de um clube Premier League, e que tem que jogar ao lado do Jackson, né? O Nicolas Jackson, que não tem qualidade alguma para ser 9 de time Big Six ou sequer mesmo time Premier League, né? O Jackson, um centroavante horroroso, né? Tipo, você não tem condição desse cara ser o líder de um ataque, entende? Inclusive, o último gol do Jackson foi marcado contra o Bournemouth, né? Na verdade foi o Brentford, né? Dia 12 de dezembro, né? E nesse jogo, o Sancho poderia ter tido uma assistência porque ele deixou o Jackson sem goleiro, entende? De cara pro gol assim, e o Jackson chutou para fora, entende? Roubou uma assistência do Sancho. Ele roubou assistências do Sancho em vários momentos desse ano. Para mim, coloca um Osimhen, coloca um Gyökeres, o Sancho teria pelo menos umas 6, 7 assistências a mais. Mas ele tá jogando com um pedreiro, entende? Não dá. Eu acho assim, o desempenho do Sancho pode não ser fantástico em números, né? Até agora nessa temporada 3 gols e 10 assistências, né? Não acho horrível, inclusive, mas pode não ser o mais fantástico. Porém, há o contexto que não está ajudando. Seja um técnico que lateraliza demais ele, né? O Maresca gosta desses laterais invertidos e obriga o ponta a ficar mais pelo lado, ou seja, o Jackson, que é um centroavante muito fraco. Isso atrapalha. E aí a gente chega no ponto final, que é para mim o que me defenderia contratar o Sancho em definitivo, né? Olhando para o que o Chelsea está fazendo de mercado, vocês não vão achar realmente que o Chelsea vai contratar uma solução para ali, né? Eu não acho que o Chelsea vai contratar alguém melhor que o Sancho, entende? E vai pagar mais caro um jogador que provavelmente vai entregar o mesmo ou menos. Isso é muito a cara do Chelsea e de uma diretoria que, por exemplo, poderia ter contratado o Olise nesse último mercado, mas não quis pagar o salário dele. Pagar a mesma taxa de transferência e, obviamente, um salário menor para ter o Pedro Neto, que é um jogador ok, tudo isso, mas a gente sabe que o Olise é bem melhor, a gente já tinha visto isso na última Premier League, a gente vê nessa temporada também. Então, assim, essa ideia, né, de que o Chelsea vai contratar alguém pronto para produzir é uma balela, porque o time não está disposto a pagar grandes salários. O Chelsea nessa temporada poderia ser facilmente o time de top 4 se tivesse o George Petrovic de goleiro e o Osimhen de centroavante, porque o ataque ia produzir pelo menos uns 15, 20 gols a mais, com um centroavante de verdade ali, e sofreria menos gols e teria mais segurança com um goleiro muito melhor do que o Sanches, né? Aí o Chelsea poderia ter, quem sabe, uns 10 pontos a mais, né? Quem sabe até uns 12, né? Que faria diferença para o time já estar garantido na próxima Champions, né? Só que eles não fizeram isso. Primeiro porque eu não entendo o critério que eles usam para definir um goleiro. Dizem que o Maresca se impressiona mais com o goleiro, distribuição de jogo com o pé, do que ele defende com as mãos, o que me parece uma análise errada do que é a função de um goleiro. E é claro, o centroavante, o Chelsea não quer pagar muito e de alguma maneira coloca na cabeça que o Jackson é basicamente o Francesco Totti, só que você tem que cavar ele lá dentro, entende? Não, lá tem o Klose, o Totti, o Ronaldo Fenômeno, tá tudo ali dentro, né? Só resta lapidar. Só que assim, lapidar um diamante de uma pedra do tamanho do Empire State, eu acho que isso vai levar muito tempo e não vale a pena, entende, né? E eu não acho que exista esse diamante lá, na hora que chega é uma bijuteria. Então assim, eu pessoalmente não consigo respeitar muito o que a diretoria do Chelsea vem fazendo em termos de transferências. Óbvio, acertaram alguns nomes? Acertaram. Tem o Cole Palmer, tem o Enzo Fernandes, o Moisés Caicedo, tem muito nome bom que eles contrataram. Não é que eles vão errar tudo também. Até porque os senhores, né, tanto o Paul Winstanley, Joe Shields, né, Lawrence Sturridge, não são olheiros ruins. Eles fizeram bons trabalhos lá no Brighton, o Joe Shields no Manchester City, mas assim, a gente sabe que eles não vão contratar gente pronta. E já que não vão contratar gente pronta, né, é bom unir-se o útil ao agradável no aspecto de que o Sancho é um jogador barato e vem ajudando, né? Mesmo pode não ser o impacto de um craque, de um geracional, que ele prometeu ser antes, né? Mas ainda assim não dá para falar que ele tem sido um jogador inútil para o Chelsea. Inclusive nessas últimas rodadas tem sido importante porque o Chelsea não vem jogando bem e ele vem conseguindo produzir assistências e até mesmo um gol que salva pontos, que mantém o Chelsea nessa briga pelo top 4. O Sancho, por exemplo, vem sendo até mais importante para o Chelsea nessas últimas 4 partidas do que foi o Cole Palmer, do que foi, por exemplo, o Nicolas Jackson, do que foi o Madueke, embora o Madueke tenha marcado 2 gols, mas com 2 assistências do Sancho, né? Mas se a gente parar para pensar no ataque nessas últimas rodadas, talvez o Sancho tenha sido um dos jogadores, se não de mais impacto dentro do Chelsea, né, nessas últimas 4 partidas. Mas a gente sabe que tem até o fim da temporada
Para mim, contratava, porque tratando-se da diretoria do Chelsea, eu sei que eles não vão trazer alguém realmente de super impacto. Vocês acham mesmo que eles vão trazer o Rafael Leão? Vocês acham mesmo que eles vão trazer um Barcolão, que vara de da vida? Não vão, né? Se quisessem realmente trazer esses caras pelo dinheiro que já gastaram, já teriam trazido. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.